Opa. Olá, professora Letícia, tudo bem? Oi, boa noite. Agora parece que deu, né? Deu, né? Você conseguiu? Teve uma dificuldadezinha para entrar também. Uma alegria aí ter a senhora com a gente. Muito obrigado por ter aceito o convite para a nossa Ah, que bom. conversa aqui. Eu que A professora agradeço, Letícia, ela é Cadu. professora, né? Professora da Universidade de Santa Catarina, professora doutora da Universidade de Santa Catarina, antropóloga, especialista em ecologia da mente do Bateson. E a nossa conversa vai ser sobre um especialista em Bateson, vai ter algumas coisas com a, com a professora. Tá bom? Eu penso assim, começar falando alguma coisa, depois passar a palavra. Pode ser assim? Eu vou falar um pouquinho da ideia do encontro e, e depois eu passo a palavra para você. Pode ser? Com certeza. Sim? Pode tocar Então, o barco. qual é a ideia básica? Você está me ouvindo bem, Letícia? Estou te ouvindo, Cadu. Tá. Qual é a ideia básica da gente? Assim, é uma conversa entre profissionais, entre pessoas, pensadores, assim, pessoas que pensam sobre alcoólicos anônimos, né? E aí eu vi uma live sua, e achei impressionante como o Bateson tem uma visão clara de arte, assim, um gênio, né? E aí eu falei, poxa, se ela aceitasse falar com a gente no Intergrupos, né? Essa conversa de profissionais seria interessante para esclarecer. Por dois pontos, né? Primeiro, o artigo do Bateson tem como conteúdo a própria literatura de A. Ele mesmo fala, a fonte que ele pegou foi a literatura de A, e ele percebeu, ou seja, ele está falando de A no artigo, mas ele percebeu a grande é, afinidade entre o que ele pensava e o que o AA pensava. Né? O AA chegou ali por motivos assim, experiência e erro, né? Ensaio e erro e tal, e ele teoricamente viu aquilo, e isso é muito importante para a gente, porque é um teórico muito sofisticado, isso é muito sofisticado, e ele viu o valor de A. Então, isso não é pouca coisa. Né? Pessoas que até hoje não entenderam nem Bateson, nem a A. Muito bem, se a senhora deve saber disso, a dificuldade que tem de entender o Bateson. Né? Mas aí eu vou falar um pouquinho do AA, assim, rapidinho, só para introduzir, bem, de maneira bem breve. Porque o AA, para mostrar mais ou menos essa afinidade, a senhora pode falar um pouco sobre isso. Porque, veja, o AA tem um livro de Alcoólicos Anônimos. Ali no livro de Alcoólicos Anônimos está mais ou menos assim, a programação de AA. Então, basicamente, o que tem ali? Assim? Basicamente, tem um problema e uma solução proposta pelo AA. Qual é basicamente o problema? É uma espécie de egocentrismo. É um problema físico e mental, mas o problema mental é um egocentrismo, é um ego separado das coisas, é um ego que se acha o centro do mundo, que quer controlar o mundo. É isso. Qual é a solução proposta por A? Vir acreditar no poder superior. Esse poder superior quebra esse egocentrismo e a pessoa passa a fazer parte. É uma mudança. Passa a fazer parte, sai daquele egocentrismo e passa a fazer parte de outra coisa, muda a maneira de viver, eles chamam de despertar espiritual, porque não é uma coisa superficial, é uma mudança de vida, muda uma maneira de Uhum. pensar, mas isso muda também, é uma mudança corporal e mental, porque a pessoa também para de beber, assim, porque tem uma compulsão física e mental. Isso é muito interessante agora chegando no Bates, porque o Bateson mais ou menos fala sobre isso, né? Sobre uma visão errada de self que se tem no Ocidente, uma visão, digamos assim, isolada, né? Não relacional, e que a correção dessa epistemologia seria Uhum. justamente entender que existe um sistema maior e fazer parte dele. Ou seja, aquilo que a chama de conversão, e Jung falou isso, em A tem uma conversão. O que é essa conversão? Sair do egocentrismo para saber que tem um poder superior e vir acreditar. O Bateson fala disso de uma maneira parecida. Esse ego isolado, que tem uma epistemologia errada, pensa errado, tem que mudar essa epistemologia, uma reversão para entender que faz
parte de um sistema maior que ele não controla. Quer dizer, muito parecido de alguma maneira, né? Eu tentei fazer um resumo aqui para a senhora falar um pouquinho disso aí para gente, tá bem? O que você pensa disso, Letícia? Uhum. Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu sou acadêmica, né? Agora estou até, enfim, atuando em outras áreas, mas eu gosto muito desse tipo de conversa, porque é o seguinte, o Bateson, apesar dele ser antropólogo, ele ser acadêmico, etc., ele sempre foi relativamente marginal dentro da academia. Ele teve reconhecimento em várias áreas mais aplicadas, né? Mas dentro do conhecimento acadêmico, ele é um pouco periférico, mas eu reputo isso ao fato de que a proposta dele, que se chama Ecologia da Mente, ela não é uma teoria, ela é um paradigma. Ou seja, ele é um quadro total de realidade alternativo a esse que é dominante dentro da nossa sociedade, inclusive dentro das ciências, dentro da academia. Por isso que eu acho que ele se interessou por AA também, né? E aí eu pontuo que o conteúdo dele para estar analisando a AA nesse texto, que é um texto muito conhecido dele, é um texto que circulou muito fora do contexto acadêmico também, não foi só a literatura de AA, ele também conviveu com pessoas, membros de AA, na época em que ele trabalhava, pesquisava no Hospital dos Veteranos em Palo Alto. Então tem um elemento também empírico ali de convivência com pessoas desses grupos. E aí eu quero pontuar também que não é que o Bateson, que eu concordo que ele é um dos grandes pensadores do século XX, é inclusive um pensador mal compreendido pela profundidade e radicalidade do pensamento dele, da ecologia da mente, né? E ele não usa a só como um objeto de pesquisa. Entende? Não é que ele vai pegar o paradigma dele, que é a ecologia da mente, e dizer, o meu paradigma explica A. No fim das contas, o que ele está dizendo é que os fundadores de AA, os fundadores do método, os que desenvolveram aquela tradição, aquela metodologia, aquela epistemologia de AA, é como se eles tivessem chegado no mesmo lugar ou na mesma compreensão da realidade que o próprio Bateson pela via acadêmica, né, pela via das ciências. Então, ele naquele texto, ele coloca a no mesmo nível dele. Não há uma relação sujeito-objeto. Né? Ao analisar a A, ao conhecer a A, ele está também aprendendo com a A e confirmando que as intuições dele, as teorias dele sobre a ecologia da mente, de fato são corretas. Então tem uma simetria muito grande, isso eu acho muito legal, porque ele dá a dignidade epistemológica para a A e para os fundadores de A, exatamente a mesma que a dele, e que ele dá para outros cientistas e para outros pesquisadores com os quais ele dialogava. Né? E aí a gente passa para o primeiro ponto, que eu acho que realmente é o ponto central do texto, e eu já abro um parênteses aqui para falar que eu não sou conhecedora de AA, né? Mas você é, né, Cadu, e o pessoal que está assistindo também, mas eu sou boa conhecedora do Bateson, então eu acho que a gente vai dar um bom match aqui na nossa conversa. Você me esclarece mais sobre a AA e eu vou esclarecendo vocês mais sobre o Bateson, mas que justamente tem um pensamento muito parecido. E o problema e a solução conforme você colocou aqui, Cadu, a gente pode até dizer que o Bateson veria esse mesmo problema e essa mesma solução como sendo problemas e soluções para a sociedade em geral, não só para o problema do alcoólico. Né? Porque o argumento do Bateson ali naquele texto, que é um argumento bastante atípico, se você for pensar que é um argumento científico, é que a na verdade, está fazendo, o processo já ele está fazendo uma correção numa epistemologia que está errada, disfuncional, que é essa ideia que predomina na cultura ocidental do individualismo. Né? Ou seja, que nós somos, sobretudo, sujeitos, que a ação ela sempre vem do sujeito, que as escolhas, as decisões sempre estão no sujeito individual, quando na verdade não é assim que a realidade funciona. Né? E eu, como antropóloga, e a antropologia é uma ciência que estuda várias sociedades diferentes que existem hoje, que já existiram muito diferentes da nossa, e realmente esse modelo de ver o sujeito como o sujeito individual, o centro do universo, né? O centro da ação e da decisão, ele não é comum no conjunto das culturas humanas. Né? Realmente o Ocidente ele tem uma ideologia um pouco contraditória com o modo como as coisas realmente funcionam. E enquanto uma medida terapêutica e de conversão
total, a chegou a essa mesma conclusão por outras vias. Mas é muito interessante ver que a chegou a isso por vias práticas. Né? Os fundadores, embora eles fossem pensadores, eles não eram filósofos acadêmicos. Né? Foi na experiência vivida ali com o problema e com a terapia e no desenvolvimento dessa cura, eles chegaram a um grande desenvolvimento filosófico, né? Como grandes filósofos chegaram em outros momentos da história. Então, o centro da questão do problema realmente é essa questão do egocentrismo ou da epistemologia individualista que não consegue ver a realidade de como o mundo funciona, e eu estou falando não só o mundo social, mas o mundo natural também, que é que todos nós, enquanto indivíduo, enquanto organismos, isso vale para outros animais também, não só os humanos, estamos, por isso que é uma ecologia, né, nesse sentido, estamos sempre submetidos, não no sentido de oprimidos, tá? Mas no sentido de dentro de um sistema de relações maior, que inclui outras pessoas, mas pode incluir também agências não humanas, né? Que tem um nível de decisão e de comportamento que extrapola a decisão e o comportamento e as escolhas individuais. Né? Então, a ideologia que a gente vive não nos permite ver isso, né? Ela nos cega para essa realidade e, paradoxalmente, o que a nossa sociedade vê como uma patologia, que é o alcoolismo, dentro do sistema de AA e dentro dessa convenção que a AA propõe, ela está chegando na epistemologia correta, que deveria ser para a sociedade como um todo. E, de certa forma, uma forma de ler o argumento dele é que o alcoólico, independente da trajetória da vida dele que levou ele a ter aquele problema, ele tensiona o limite dessa ideologia problemática que a gente tem, de modo a realizar uma inversão onde a patologia passa a ser o saudável. Né? A A consegue inverter patologia em cura, né? Em um modo de vida mais saudável no sentido amplo, e aí não só o indivíduo, individualmente, né? Mas ele propõe toda uma alternativa social, digamos assim, à sociedade em que a gente vive, uma comunidade, um tipo de comunidade, digamos assim, não só uma epistemologia, mas uma forma de socialização e de identificação também. Então, eu acho isso realmente muito interessante. Mas é esse o ponto, né? E a gente pode elaborar mais sobre isso, que é como isso acontece, que é essa questão da conversão, que tanto os fundadores de AA como o Bateson fazem essa analogia com a conversão religiosa, embora a AA não possa ser comparado com uma religião no sentido estrito, e fundadores de AA, pelo que eu entendo, tinham uma consciência bastante grande sobre isso, né? Em AA fala em espiritual, diferenciando assim, de religioso. É muito interessante isso que é dito, né? Porque em geral se tem aquela ideia do alcoólico doente, ele causa realmente muitos danos a si mesmo, né? Um certo olhar, digamos assim, dos técnicos, principalmente, que olha o alcoólico como doente, como, né, como uma pessoa, né? Esse olhar muito assim, mesmo quando já está em recuperação, é olhado como doente. Bateson fala o contrário, né? Isso é muito legal. Que quando ele tem recuperação, ele fica melhor do que o resto da sociedade. Ó. Isso é uma coisa interessante para se pensar em AA. Não é que o AA como pessoa, a pessoa fique, mas a epistemologia, a maneira de pensar, é melhor do que a do Ocidente, porque o problema ocidental é justamente esse, né? De um ego, o dualismo. Tem um momento no texto que ele fala isso, o dualismo cartesiano, que separa, né? Primeiro, corpo e mente. Segundo, o eu do ambiente. Né? Essas separações que têm causado mal ao planeta. Então, é interessante que ele inverte, né? Ele inverte, daí fala, o alcoólico realmente, quando ele está no processo da ativa, ele causa dano, é patológico, dano a si, aos outros e tal. Mas, assim, alcoólicos anônimos, como esse processo de recuperação espiritual, ao promover essa conversão, tem uma epistemologia mais correta e melhor do que a sociedade. E poderia ajudar a sociedade. Acho que, como você falou, é interessante, porque o AA não tenta assim, consertar o mundo. Isso é bem interessante, porque ele tem uma ideia do serviço. Como ele entende essa ideia sistêmica
sistêmica da maneira dele, então ele não poderia tentar consertar o mundo, porque seria uma maneira de ser novamente centralizador, cair num dogma e mudar o mundo. Ele respeita, ele pensa que ele é uma parte do sistema e ele só pode dar um serviço. Essa ideia de serviço é quando eu faço parte de um sistema e sei que o sistema é o poder superior, nenhuma parte dele é unilateral, vai dominar o sistema inteiro. Como, né, todo sistema funciona. Então, o próprio ao se integrar no sistema, o Bill W. até falava isso. Ele entendia que os problemas do sistema é o mesmo problema do alcoólico. Mas ele sabia também que ele não podia consertar o mundo. Aí dizia assim, não podemos ficar além de nossas chinelas. Então é só um serviço. Não cai num dogma. Não cai assim, dizer o que é melhor para o outro, o que é melhor para o mundo. Eu apenas transmito a minha mensagem, que é a mensagem de quê? A mensagem em relação ao alcoolismo, né? Então é bem... O que eu acho bonito é isso, né? Que o Bateson viu tão bem, pouca gente entendeu. Essa nova maneira que o AA tem de pensar, que é diferente do modelo ocidental em geral, né? Da maioria dos ocidentais, e que traz uma saúde, digamos assim, que não tem no resto da sociedade. E que pode ajudar a sociedade, apesar de não se colocar no lugar de querer consertar o mundo. Então, mas ele se servisse de exemplo para outras situações, seria bom, né? Interessante isso que você falou, porque é bem de acordo, né? O Bateson percebeu bem assim, essa parte do AA, né? E isso é bem legal, porque às vezes os próprios alcoólicos muitas vezes têm um sentimento de inferioridade, se achar pior doente. Claro que é uma doença grave, mas a irmandade nela mesma não tem nada de doente, é bastante saudável, né? Sim, e outra coisa, o alcoólico, ele não chega a falar nesses termos no texto, mas estou tomando aqui a minha liberdade de discípula dele. O alcoólico, de certa forma, ele é um sintoma. A culpa não é dele. Ele é um sintoma que, por razões diferentes que se confluíram na vida dele, poderia ter de outra pessoa, embora o Bateson também não descarte que possa haver, em alguns casos, um fator de ordem mais, entre aspas, genética, mas pode ser, mas para ele isso não é a questão. Assim, não importa o que levou o alcoólatra, você fala mais alcoólico ou alcoólatra? Alcoólico, porque Alcoólico, considera que é né? uma enfermidade, né? Uma doença é uma outra questão, a gente considera uma enfermidade. Em arte se considera uma enfermidade. Então se fala alcoólico, geralmente como se usa. Alcoólico. O Bateson veria como, se é uma patologia, digamos assim, é uma patologia do social. Porque o que levou aquela pessoa, em parte, a chegar naquela situação não foram só fatores individuais ou escolhas individuais, né? Por vias diferentes pessoas chegaram numa situação onde eles estão mal adaptados, digamos assim, ao modo como a nossa sociedade funciona, e isso se transpõe na adicção. Né? Porque o que é adicção? Aí também estou fazendo uma certa extrapolação do texto do Bateson, mas juntando com outros textos dele também. Ela é uma espécie de heteronomia, né? Quando o sujeito delega agência, delega subjetividade, delega decisões a alguma outra entidade. Nesse caso, essa entidade é o álcool, né? Ele precisa, né, como ele fala ali no momento do texto, em determinados momentos, se entregar a isso, né, de forma inconsciente, geralmente, porque ele não quer. E parte do não querer é parte do problema, como a gente pode elaborar aqui em torno da questão da simetria. Né? O fato dele achar que pode, né, que pode se controlar, que não vai recair, é justamente parte do problema, e entre os 12 passos lá, né, as tradições, estão meios de quebrar essa vontade que continua pegando, né, aquela pessoa ao seu ego e a essa sensação de controle absoluto, quando o que está acontecendo, na verdade, na vida dele é o contrário. Né? Ele não está numa situação de autonomia, ele está numa situação de heteronomia muito grande. E no fim das contas, parte da lógica do método de A, na forma como eu entendo, é você passar de uma heteronomia patológica, né, ruim,
para a vida da pessoa, que é essa entrega para essa substância intoxicante, que é o álcool que muda, né? Altera a forma de consciência da pessoa, né? Para uma forma de heteronomia saudável, que é essa relação complementar com o grupo como um todo. Né? E se a gente for extrapolar a questão, você citou a questão de como a nossa sociedade como um todo pode estar indo para um caminho ruim, por exemplo, a questão das mudanças climáticas, né? Uma certa adicção que a gente tem a combustíveis fósseis, a mercadoria, a comprar cada vez mais, e não desrespeitando essa relação entre nossa sociedade, o planeta, e a sociedade e o ambiente, né? E o Bateson fala muito sobre isso em outros textos também, é uma analogia. A gente pode colocar como uma analogia do plano coletivo com o que ocorre no plano dos indivíduos, entre outros, no caso da adicção alcoólica. Porque o alcoólico ele tem que chegar no fundo do poço para ele estar preparado para essa conversão, porque a princípio ele não consegue enxergar, ele acha que ele vai conseguir se segurar, ele acha que ele vai conseguir se controlar, né? E ele até comenta ali que geralmente os fundadores não viam esse alcoólico como um bom candidato para uma conversão bem sucedida, porque ele ainda não chegou no fundo do poço. E a gente, como sociedade, talvez a gente tenha que chegar em algum tipo de fundo do poço para a gente repensar essa epistemologia de forma mais geral também e se inspirar nessas outras formas de socialidade, de complementaridade, como a que a A propõe. Então, nesse sentido, eu acho que é um exemplo. Interessante isso que você falou, Letícia, exatamente porque você falou que essa heteronomia, ou seja, existe um poder superior a princípio que é o álcool. O poder superior do alcoólico seria o álcool, né? Mas ele não percebe isso, porque ele acha que ele, né? Ele tem essa visão errada, como do resto da sociedade, que o eu é o egocentrismo, a gente vai dizer na nossa programação, que o eu domina tudo. E aí, o primeiro despertar espiritual é perceber logo que ele é impotente perante o álcool, porque ele está nessa situação de heteronomia, mas não sabe. Aí, aquela coisa inconsciente, aquele jogo irônico que o Bateson fala, né? Que, na verdade, ele desafia o álcool, porque, no fundo, ele sabe que não vai conseguir, vai beber, ele vai chamar do lugar de ativo, ele vai ali, no fundo, para testar alguma coisa que ele sabe que vai dar errado. Mas o Bateson explica isso muito bem, né? Quer dizer, o alcoólico começa a se testar. Esse teste, no fundo, é porque inconscientemente ele sabe que está numa epistemologia errada, de um eu controlo. E aí, quando ele cai, ele se sente bem, porque ele é muito interessante isso daí, complexo, né? Mas muito interessante. Mas eu achei bonita essa parte do Bateson também, que ele fala isso. O primeiro despertar espiritual é o primeiro passo, porque ele percebe que é impotente perante o álcool, porque ele estava numa relação de heteronomia, mas não sabia. É o sistema todo que faz ele beber. A determinação é sistêmica, não é ele que decide, né? E aí, quando ele percebe isso, que é impotente perante o álcool, ele já quebrou esse egocentrismo, ele já percebeu pelo menos um poder superior. Já é o início, como você diz. Aí ele tem que mudar esse poder superior para o poder superior que realmente o ajude, que seria essa que você falou, a conversão. A primeira abertura é logo o primeiro passo. A segunda é a conversão, é a mudança do poder superior, que deixa de ser o álcool, ele percebe, eu preciso pedir ajuda. E aí, falando do Dr. Silkworth, o Dr. Silkworth, ele foi um médico, assim, até não era um pesquisador, nada disso, mas ele foi muito interessante o que ele fez. Porque eu vou entrar na ideia de duplo vínculo, é uma ideia meio difícil, mas vou tentar ver aqui o que você acha da maneira como eu vou falar aqui, você corrige se estiver errado. Porque, veja, vou tentar falar de como a AA cria um duplo vínculo, digamos assim, do bem. O AA cria um duplo vínculo do bem, que joga o cara num lugar que, até pra gente entender bem ele joga o cara num lugar que não tem como ele sair. Porque acontece, o Dr. Silkworth falou o seguinte, a doença é física e mental. Olha o que ele diz, é físico e mental. Veja, o cara pensa
que o corpo, que a mente dele controla o corpo, como todo ocidental, né? A maioria deles, digamos assim, pensa assim, só que no caso do alcoólico isso vai dar problemas seríssimos, né? Mas ele pensa assim, minha mente controla meu corpo. Então eu paro quando quiser, eu posso beber uma, duas, três e depois parar. O Dr. Secure falou, não, tem uma compulsão física. Se você começar a beber, você não consegue parar. E se você para de beber, mesmo assim você tem uma compulsão mental, que é o egocentrismo. Aquela coisa que o Bates está muito profunda na mente, que é essa ideia epistemológica. Você tem o egocentrismo. Mesmo quando ele para de beber, continua aquela epistemologia errada na cabeça dele. Se ele não mudar. E aí, primeiro probleminha, entendeu? Ele bebe. Olha o duplo vínculo que eles criaram. Então, o cara que entendeu isso, por isso está no primeiro capítulo do livro. Se o alcoólico entende isso, a minha doença é igual a diabetes. Assim. Não adianta eu comer açúcar e, por força de vontade, minha glicose. Ele amplia a noção de self. Ele não é só uma mente, é uma mente e um corpo. E tem um corpo doente. Percebe a ideia de simples, mas muito eficaz. Porque, veja, ele fala, o corpo, você tem uma coisa que é física. E a gente pensa que o ego não depende, que o ego está separado, o self ou eu posso fazer o que eu quiser. Não. Então ele criou um duplo vínculo. Prender, assim, a pessoa que percebe isso entende, não posso mais beber. Igual um diabetes, não posso mais comer açúcar. Senão vai disparar alguma coisa. Mas aí é preciso a segunda parte, que é mudar a obsessão mental, que os passos é para isso, mudar a epistemologia, diria o Bateson, e botar um poder superior acima. Assim, o duplo vínculo ele aparece da seguinte maneira, aqui que eu andei pensando. Esse duplo vínculo é o seguinte, o cara descobre o seguinte primeiro, ele vai vendo, aí chega assim, poxa, eu não posso beber. Eu não posso, toda vez que ele bebe, ele faz bobagem, né? Pode criar algum problema, né? Ele começa a perceber que não pode beber, depois de muito apanhar, descobre, eu não posso beber. Aí ele pensa, então posso beber. Então, eu vou parar. Eu vou tentar parar. Eu não posso beber. Aí quando eu tento parar, eu não consigo parar também, é o duplo vínculo. Eu não consigo beber, eu não consigo parar, não tem saída. Mas fica solto, não tem caída. Aí só tem uma solução. Sabe qual é a solução? Se eu não posso beber e eu não posso parar, não tem saída? Tem. Eu é que não posso beber, eu é que não posso parar. Eu tenho que mudar o eu. O eu é o despertar espiritual, a mudança na epistemologia. Essa coisa de econômica e eficaz é uma mudança psíquica, que é uma mudança de epistemologia. De uma simplicidade, assim, ao alcance de qualquer pessoa. Né? Impressionante. Por isso que o Bateson gostou. Ele falou, caramba, eu vou usar isso aqui para dar um exemplo da minha teoria. Porque é simples, mas né, os caras chegaram nisso aí. Não sei se você concorda com a ideia, entendeu? É um duplo vínculo do bem que ele criou ali, botou assim, é um duplo vínculo do bem. Isso. Porque exatamente a única forma de você sair do duplo vínculo, que são você está preso em duas mensagens contraditórias, é você dar um salto. Né? Outra aprendizagem. O que ele chamaria de um salto metacomunicativo, para um outro nível de compreensão, digamos assim, e de mudança. Despertar espiritual. E no caso, isso, é você ter uma compreensão maior daquela situação que envolve essa dissolução do eu, essa compreensão de que o eu tem essa relação complementar com esse todo. E um ponto importante para o Bateson, que tem a ver com a eficácia de AA para ele, e que tem a ver com a ecologia da mente como um todo, é que o AA não propõe uma transcendência, né? É uma metodologia, uma epistemologia imanente, ou seja, ela está no concreto, ela está na relação entre as pessoas, ela está no sistema, no concreto, ela não está em algo impalpável, em algo, né, extraordinário, como numa religião às vezes acontece. Né? E para o Bateson, os sistemas funcionam assim. Né? Eles são transindividuais, porque eles não estão só no indivíduo, ele está na relação entre os indivíduos que formam o sistema, mas esse sistema não é uma coisa que está, né, controlando ali de um nível sobrenatural, digamos assim. Nem Deus então, tem esse poder unilateral, né? Nem o Deus já, porque tem que respeitar, é democrático e respeita todo mundo, né? Então não tem um poder unilateral. O próprio Deus não pode ajudar o cara se o cara não quiser.
Entendeu? O Deus no sentido imanente. É exatamente isso, né? Isso. Tanto que ele fala, é Deus como ele existe para cada um. Né? Porque ele usa o termo Deus, mas não é o Deus transcendente de certas leituras do cristianismo. Por exemplo, eu acho que parece até mais com o budismo, que é uma outra tradição que o Bateson se interessava bastante, respeitava bastante, porque também essa busca da solução no aqui e no agora, né? Sem essa expectativa, essa fantasia de uma transcendência posterior, né? Então, por isso que uma vez alcoólico, sempre alcoólico, não é assim que fala, né? Porque está numa relação, precisa da relação sistêmica para sair, né? É interessante, só um detalhe assim, porque tem essa relação horizontal, né? Ou seja, a espiritualidade é horizontal. E nenhuma parte do sistema domina, como você está dizendo assim. Então, não tem nem. Não é um Deus que tem uma vontade, a linha A, é preciso ter essa relação sistêmica, até dos próprios membros e da própria organização. É uma relação espiritual. No entanto, ela deixa livre, entendeu? A cada um ter a religião que quiser. Então, assim, o cara pode ter uma religião de transcendência, assim, dá completa liberdade para a pessoa ter o Deus que concebe. Mas em AA é preciso esse Deus sistêmico e essa mente imanente, entendeu? Deixa a liberdade para o cara acreditar no que ele quiser, mas em AA ele tem que ter isso. Eles chamam de mudança na qualidade da fé. Ou seja, eu posso, mas não posso sozinho. É uma relação de fazer parte de um sistema para ser. É como se eu pegasse carona, assim, o bonde do sistema, entendeu? Eu entro, faço parte do sistema e aí eu tenho aquela força. Eu preciso fazer algumas coisas, os passos, entende? Então, o cara pode acreditar em outra coisa, ele. Pode ser qualquer religião. Mas em AA tem uma mudança na qualidade da fé que faz com que exatamente isso que você falou, que seja uma relação sistêmica, né? Inclusive que ele faça parte de um grupo democraticamente. Né? Então ele entende que sozinho ele não consegue. Então, entendeu? E que ele não pode depender unilateralmente de um Deus longe, é um Deus perto que ele faz parte, está em relação, né? Não sei se consegui expressar isso. Você percebeu o que eu quero dizer? Porque a A não tira a pessoa da sociedade, né? Como, por exemplo, uma seita faria. Que é uma tentativa de correção, muitas vezes, mas é uma correção que não dá certo. Geralmente dá problema, porque está prometendo ali uma transcendência que não é real, né? No modo como as coisas funcionam. Então, é como se a A complementasse, né? Realizasse a convivência com a A, complementasse, fizesse essa correção na vida da pessoa, complementar a vida dela normal, que está errado, né? Que está dentro dessa epistemologia errada. Mas ele não retira da socialidade, né? Não retira, mas você tem que estar ali convivendo nas duas esferas, digamos assim, né? Na esfera correta de AA, complementando a sua vida normal, que, enfim, é a sociedade que a gente vive. Né? Então, é uma correção sustentável, digamos assim, porque tem outras formas de sustentar, né? De tentar essa correção, que acaba elas mesmas virando uma patologia. Né? Como o caso da seita é o caso mais clássico. Né? Em AA tem uma coisa que eles falam assim, é muito interessante, tem a ver com o duplo vínculo que a gente está falando. Ele fala assim, não tira a dependência de outro homem, é um poder superior. Então, não se projeta em outra pessoa esse poder. Aliás, é isso que aconteceu com Bill no início. É muito interessante a história de Bill no início, que ela exemplifica bem essas coisas que o Bateson fala. Porque o Bill chegou uma hora que ele percebeu realmente que ele era dependente do álcool, que ele era alcoólico. Mas aí ele colocou a dependência dele no médico dele, numa pessoa, o Dr. Sickworth. Entendeu? Ou seja, ele aprofundou o fundo de poço e criou uma dependência pessoal. Aí o Dr. Sickworth falou para ele, disse que foi a coisa que iniciou a A, que ajudou ele, falou, eu não posso te tratar. E Jung também falou para o outro, eu não posso tratar você. Veja, a A é a dependência de um poder superior que eu consigo acessar a partir dos iguais, numa relação entre iguais, mas que não se fecha em uma pessoa. E nem num dogma. Não é
Então, veja, Exatamente. entende? Então não vai nunca cair na seita. Porque a seita quer consertar o mundo, tem um dogma, tem um líder Um carismático. líder, O ego exatamente. volta, né? Eu não É, tenho ego, mas volta. tenho o ego do guru. E todo mundo imita Uhum. ele, emulação, né? Todo mundo fica imitando o guru. Então, na verdade, continua fechado. O ar é aberto, se abre, mente aberta, se abre para o mundo novamente, né? Sim. Tem essas coisas também, né, das seitas, né? Você fala muito bem, já viu? Você fala muito bem dessas coisas, né? É, porque o coletivismo da seita ele é um falso coletivismo. Porque, na verdade, os membros, os indivíduos, eles estão projetando o seu ego naquele líder, né? Naquele guru e estão se submetendo a algo transcendente, que seria esse dogma, ou essa, né? É, então, assim, é claro que para algumas pessoas pode funcionar, enfim, a questão da religião, ela pode ser saudável na vida da pessoa, né? Mas o alcoólico, ele precisa de outra coisa, né? Ele está numa situação ali de erro sistêmico, que ele precisa de outra coisa, ele Poder precisa superior. o poder superior, mas que seja democrático nesse sentido, né? E democrático que o Bateson coloca como um dos grandes insights de AA, né? De não deixar fechar em torno de uma pessoa, de um dogma, e ela é democrática no sentido não só de que é uma relação horizontal, né? Mas no sentido dos procedimentos, porque toda democracia não é anarquia, né? Não é caos. Democracia é você está se submetendo a regras, a procedimentos que você aceita e que são acordados por aquela comunidade, todo mundo respeita, né? Os procedimentos que são seguidos, a ética compartilhada, né? Então você adquire paradoxalmente até uma autonomia nesse sentido, porque você legitima as regras dentro das quais você está atuando. Eu acho que isso é uma lição de AA para pensar a democracia de forma geral, porque inclusive tira as ilusões, ai, de que um dia a gente vai ter um mundo perfeito, onde, né, o meu representante vai representar tudo que eu quero, do jeito que eu quero, sendo que o social é contradição, né? Então eu vejo o AA como sabendo lidar com essa realidade da contradição de uma forma saudável e democrática, né? Inclusive, assim, é impressionante como, né, sem entrar em detalhes, né, assim, como a polarização que atinge o mundo todo não atinge não atinge diretamente, assim, a gente não percebe atingir porque tem um propósito único que junta as pessoas em coisas práticas, que é a transmissão da mensagem, né? E é feito de maneira democrática, assim, e voltado a ações práticas. Ninguém discute lá política, imagina. Então tem coisas impressionantes, assim. Na Irlanda, o pessoal ali de lados opostos, judeu com árabe, assim, em situações que consegue conviver. Olha que coisa, né? Então a realmente é para ser estudado. E é prático, porque é como se fosse uma UTI. Imagina uma UTI. Uma UTI, as pessoas estão ali, problema de vida. Então imagina, ninguém vai perguntar para um cara que chega na UTI, você votou em quem? Não, tem uma coisa, como diria o Bates, pré-linguística, né? É sangue mesmo, não é metiolate. E isso une em relação a uma coisa que é salvar a vida. Está antes de qualquer ideologia. Entende? Mas, por outro lado, o AA impede, pelas tradições dele, qualquer atitude, digamos assim, de exclusão, de preconceito, percebe? De autoritarismo pela democracia, porque a terceira tradição, por exemplo, se alguém tem preconceito contra algum tipo de pessoa, sei lá, negros, mulheres, a terceira tradição impede, que é o único requisito é o desejo para fazer parte de AA. Então qualquer pessoa podem fechar a porta para ninguém. Entendeu? É de uma beleza isso, né? Ou seja, você não Isso. precisa entrar em pauta ideológica, Uhum. porque, entende? Aceita todos. E a melhor maneira de repente fazer a conversão em quem está com a epistemologia muito errada. Entende? Eu quero dizer, assim, de repente pode ajudar dessa maneira, né? Tanto, né, qualquer outra patologia social, a melhor maneira de ajudar, claro que o direito civil tem que atuar, né? Mas não é o direito civil, entende? Então ele está ali de uma maneira que ele só Uhum. presta um serviço, né? Ele só presta esse serviço, né? Uhum. De maneira democrática. Isso, como fala lá no texto, né? O objetivo de A não é salvar o mundo. O objetivo é levar a palavra
de AA para o alcoólico que queira, né? E eu até reparei, Cadu, conversando com você, que antes eu falava o alcoólico que precisa, mas depois que eu vi alguns dos seus vídeos lá, você falou da questão do desejo, e aí eu voltei no texto do Bateson e realmente ele usa o termo querer, want, né, para aqueles É que isso. querem, Sabe por quê? né? Porque quem precisa, às vezes, não quer, aí não para. Pois Então, é. tem até uma fala que se diz em AA. O AA não é para quem precisa, é para quem quer. Querer é o único que quer. Olha a democracia. Só vai quem quer. Só vai quem precisa. Às vezes tem muita gente que precisa, mas não adianta. Só não quer. Olha, por isso que é Deus, como cada um concebe, cada um na sua parte sistêmica tem que fazer a sua relação com aquele sistema e fazer parte dele. É muito bonito e muito profundo. A pessoa, não, assim, sabe? Às vezes trata, isso aí é uma coisa de. Sabe? O Bateson, um grande homem, viu a grandeza de A, assim. E é simples, apesar de ser grande. Eu tenho uma admiração enorme por essa obra. Acho muito bonita e muito forte, muito consistente. Agora, não foi só o Bateson, não. Aldous Huxley também falou. Bem. E outras pessoas mais aí, agora eu não me lembro. Assim, Aldous Huxley falou que o Bill era o arquiteto social do século, por causa da maneira como ele conseguiu trazer uma democracia real, não representativa. É real, né? Real, não era uma. Agora, uma outra coisinha de aproveitar você aqui, que eu acho muito bonita também, que ele fala sobre o orgulho, ele entende bem o orgulho alcoólico. Porque o orgulho alcoólico é um egocentrismo, né? Porque geralmente a pessoa tem orgulho de quê? Tem orgulho das coisas já feitas, né? Eu fiz um monte de coisa bem, eu tenho orgulho, né? Sei lá, consegui ganhar uma prova de natação, eu tenho orgulho de ser um bom nadador. O orgulho alcoólico é totalmente disfuncional. O cara tem orgulho, eu consigo. Não é por nada que ele parou de beber, ele não consegue parar de beber, ele está sempre fracassando. Ele continua dizendo, eu consigo. É uma crença no eu doentia quase, nesse aspecto patológico. Ele não consegue, mas continua acreditando. É um orgulho patológico, egocêntrico. Né? É um orgulho que não se baseia nos fatos passados. Né? Por isso que chamam até de patologia mental. Ele continua não conseguindo, mas vou conseguir. Né? O orgulho alcoólico é essa patologia, né? Que precisa ser revertida. Né? Se eu pudesse falar um pouquinho disso. E aí entra naquela discussão sobre simetria e cismogênese, que são uns conceitos do Bateson que a gente não precisa entrar, mas assim, a ideia de cismogênese é quando você tem uma rivalidade, digamos assim, entre duas partes e o comportamento de uma reforça o comportamento da outra e aquilo vai escalando, 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 escalando e pode chegar numa ruptura que seria uma espécie de fundo do poço, assim. Né? Então, uns exemplos que ele gosta de dar é a corrida armamentista na Guerra Fria, né? Estados Unidos foi lá, fez a bomba atômica, a União Soviética foi lá e fez, Estados Unidos fez mais bombas, a União Soviética fez mais bombas, foi escalando, escalando, até que chegou num ponto que você tinha bomba o suficiente para explodir o mundo 50 vezes. Qual que é a racionalidade disso? Nenhuma, é uma patologia e ela vem da rivalidade própria relação. Como que isso ocorre do modo como ele descreve, né? No caso dos alcoólicos? É uma disputa interna, né? Consigo mesmo, na verdade, é com o álcool, né? Com a garrafa, mas no fim das contas é consigo mesmo, é com o seu próprio ego, né? E aí é interessante quando ele fala que é esse orgulho, justamente, eu consigo, eu posso, é uma disputa com ele mesmo que vai levando, como todas as cismogêneses, cada vez mais para um ponto de ruptura, né? Só que, paradoxalmente, ele comenta que muitas vezes é preciso passar por isso, porque essa é a forma de quebrar o ego, né? E é como você falou, como se inconscientemente, o inconsciente do alcoólico estivesse levando para esse caminho, porque ele sabe que esse é o caminho da mudança, esse é o caminho da conversão. E às vezes a pessoa da família, né, ou o médico, alguém que está não deixando que esse processo, com a melhor das intenções, né, mas que esse processo avance, pode estar até mais atrapalhando, porque ele mantém o alcoólico preso nessa oscilação e nessa ilusão de que ele pode sim se controlar. Né? Então, essa cismogênese, né, essa relação simétrica com o álcool, que na verdade é consigo mesmo, expressa nesse orgulho, né, que ele fala. Você sabe que o Al-Anon, né? Interessante você falou, porque é um termo que se usa, né, chamado facilitadores.
o facilitador justamente é preciso que ele chegue no fundo do poço. Às vezes parece que é uma coisa louca que o alcoólico está fazendo, mas talvez ele esteja buscando o ponto de ruptura, o ponto de mudança. Algumas vezes o I Ching fala disso, né? Lá o taoísmo, né? Que ele é preciso chegar num ponto que inverte, né, as coisas. É como se estivesse buscando a cura. O Freud mostrou isso muito. Assim, às vezes o sintoma é a busca da cura. Ele quer chegar no momento. Por isso é tão difícil parar. O alcoólico, ele quer chegar no momento. Às vezes pode estar depois da morte, é isso, né? Não consegue. É arriscado. Por isso, tem alguns procedimentos em AA muito assim, parecem estranhos para alguns. Você fala, então vai beber. O cara tá lá e fala, vai beber. Isso é assim, tipo, vai lá porque você precisa chegar mais fundo do poço. É a ideia, né? É a ideia de que é preciso chegar num momento, que é o fundo de poço, né? Que o cara realmente se veja sem saída. Mas algumas pessoas podem atrapalhar isso, como você disse, são os facilitadores. Por exemplo, a família. A pessoa está tendo problemas, a pessoa acha que está ajudando por amor, e aí vai lá e resolve os problemas, mente no trabalho, diz que a pessoa estava doente, por isso faltou, empresta dinheiro e tal, e a pessoa não chega no fundo do poço, entendeu? Atrapalha, como você diz, vai cada vez, ele desenvolve não uma dependência do álcool e da pessoa, fica dependendo da pessoa e vai, pode acabar assim, tendo um fim trágico. E o Al-Anon explica isso, né, para o familiar, né, que é preciso dizer não para a pessoa sofrer a consequência, ou seja, para o sistema corrigir ele, né? Porque o sistema tem suas regras, não é verdade? O sistema tem que aprender a aceitar as regras do sistema. É isso que é o alcoólico se curar. Se curar não, se recuperar, eles falam, né? Eu entendo que o sistema tem suas regras, eu não posso fazer o que eu quero como se o eu controlasse tudo, né? Aí eu achei interessante o que você falou por causa do facilitador, né? Que às vezes pode ser um profissional dando químico, entende? Claro que é importante, não estou aqui indo contra o químico, não. Mas tem que entender bem como isso tem que fazer, entender bem o alcoolismo, entende? Senão vira uma elasticidade que às vezes o corpo biológico não suporta e a pessoa acaba morrendo, né? Porque tem uma hora que não aguenta, ou tem um acidente, alguma coisa assim. Eu acho que você entendeu assim, né? Claro, né? Eu acho que eu consegui me explicar mais ou menos, né? É bem Sim, o próprio interessante. Bateson fala que essa lógica de não necessariamente ela funciona para 100% dos casos, né, de alcoolismo. E, claro, né, as pessoas que estão ali, o profissional que está envolvido, tem que saber identificar, né, no caso a caso, mas sempre com esse olhar sistêmico, Tem uma alta né? exigência um Nunca com pouco, esse né? olhar. A alta exigência é porque tem que querer, nem todos conseguem querer. Não consegue sair de um certo. Entendeu? Se o cara não quer, é o único requisito, mas não é um requisito para todos. Tem gente que precisa e não quer. Né? Então, realmente, eu acho que era isso que ele está querendo dizer. Tem gente que precisa, mas não quer. Então, por outros problemas, problemas sistêmicos, já não consegue querer. Né? É triste às vezes, né? Que a pessoa precisa, mas não entra na cabeça, né? Que tem que quebrar o egocentrismo, não pode fazer do seu jeito, tem que ter essa mudança de vida que os passos dão. A pessoa insiste com aquele orgulho até o fim. Né? Não consegue quebrar. É o pré-requisito para a coisa funcionar. Porque é isso, ou você faz a conversão completa, ou você não vai, né? E às vezes não vai acontecer. Não consegue. Eu pensei umas coisinhas para te perguntar, porque tem uma coisa muito bonita em AA, assim, uma coisa em AA não, em AA, mas a explicação do Bateson assim, de uma beleza quase poética, a questão da prece, quando ele falou. Cara, que coisa bonita. Não sei se você lembra, claro que você lembra, você traduziu, aliás, sua tradução, não sei quem traduziu antes, a sua tradução é muito melhor, assim, uma ótima tradução. Eu já tinha lido esse artigo em inglês, em português, e a sua tradução achei ótima, um serviço aí pra gente, até de AA, isso, a tradução, muito obrigado, muito boa, né? Mas a coisa da prece, ele diz o seguinte ali, o Bateson, né? É tão simples assim, mas ele fala, o alcoólico ele é egocêntrico, Então, ele tem esse orgulho e é egocêntrico. O grande problema dele é ser egocêntrico. Quando ele faz uma prece pedindo por humildade, ou seja, pedindo pelo essencial, que é fazer parte de um sistema, quando ele faz a prece, ela só pode ser atendida, porque fazer a prece já é pedir ajuda. Isso quebra o egocentrismo.
Isso. Caramba! Ou seja, não tem como dar errado. Ou seja, se o cara fizer a conversão, assim, faz certo que dá certo, dizem A. Então, é muito bonito isso. Porque no momento que eu acredito e peço ajuda realmente, ela vem. Porque o próprio ato de pedir ajuda é a solução. Porque quebra o conceito, eu deixo de tentar. Posso, mas não posso, eu deixo de tentar sozinho. Isso é de uma beleza, ou seja, mesmo para o ateu que não acredita em Deus, se ele pedir, ele vai ser atendido. Porque pedir é isso, é pedir para fazer parte de um sistema. E o erro é não fazer parte dele. Então é de uma beleza isso. O Bateson tem uma sensibilidade, assim. Não é só um homem inteligente, né? É um coração, assim. O que serve essa parte? Eu acho uma beleza, assim, isso, né? Compreensão disso, né? Exatamente, porque o próprio ato já é o início, o próprio ato de pedir já é o início da caminhada, né? Já quebrou, da solução. né? Significa Se o cara que ele pediu, deu ele aquele sai, passo. né? Tem outras partes, né? Mas essa já sai do atolê. É igual um cara na areia movediça. Imagina um cara na areia movediça. Enquanto ele tenta sair sozinho, ele vai afundando. No momento que ele resolve pedir ajuda, não quer dizer que ele vai ter, mas é o início dele sair dali. Porque sozinho, a situação do alcoólico é essa, né? Sozinho, isso, ele já reconheceu que sozinho ele não vai conseguir. E quanto mais ele tenta, mais ele afunda. Sair sozinho. E tem a para estender essa mão, digamos assim, porque pode ter outros estendendo a mão, mas que não implica essa conversão, que é uma conversão permanente, né? É uma mudança de epistemologia na vida da pessoa como um todo, então é para sempre, né? Eu acho que tem essa parte também, não é, Cadu, do método, né? Sim. Eu estava pensando na coisa da meditação, porque eu vi até na sua live lá e eu pensei nisso. Alguém comentou lá, o rapaz estava fazendo uma live com você, falou sobre meditação. Aí eu fiquei pensando, em AA também tem a questão da meditação, mas está lá no 11º passo. É interessante perceber isso. Porque antes é preciso porque veja, a mudança tem que ser física e mental. Eu chamo de físico e mental espiritual, porque inclui todo o ser, né? E não só isso, tem que ter uma... Eu até vou falar uma outra coisa aqui, porque o Jung e o Bateson citam o Jung, né? Porque, na verdade, o eu é muito pequenininho. Aquele eu penso que eu sou um euzinho de nada. Só o meu eu mental da minha vontade, o eu consciente, né? O ocidental. E o alcoólico também. Eu posso parar, não importa o que aconteça no meu corpo. Primeira coisa que ele tem que fazer é aumentar e saber que ele é corpo e mente. Percebe? Ele tem que entender que ele é um sistema maior do que só a mente dele. É a primeira conversão. Ou seja, eu não posso beber. A conversão é um aumento desse self, né? A mudança epistemológica, esse aumento desse self. E como é que se faz isso? Introjetando o alcoolismo. Porque o cara, como você disse, é o orgulho que divide o cara fica brigando contra o álcool. O álcool está fora de mim, eu brigo contra o álcool. Eu tenho que mudar isso, eu tenho que pegar o álcool e introjetar. Eu sou alcoólico. Então não tem como lutar. Eu sou alcoólico, eu só posso parar de beber. Não é porque é aquela falsa divisão que diz o Bates. Eu crio uma falsa divisão. Então é preciso integração. Eu preciso me integrar no meu corpo e saber que eu sou alcoólico. Então eu sou alcoólico. Eu me integro, eu sou alcoólico. Muda completamente. Eu não vou parar de brigar contra a bebida, porque eu sei que é uma condição minha ser alcoólico. Mas mais do que isso, eu preciso me integrar também ao sistema todo. Não adianta eu só fazer isso e continuar egocêntrico, né? Tem que me integrar a todo um sistema, né? É isso. Mas eu estava falando, acabei que eu lembrei disso, mas eu estava falando da meditação. Porque a meditação em AA, ela vem depois dessa integração, entende? Tem os passos iniciais até o 11, que eu vi você falando lá, que a meditação não pode ser só mental, porque a pessoa fica só... volta para a mesma vida, por mesmos hábitos. Então a meditação vira mais um relaxamento, né? Na verdade, não estou falando que a meditação seja errada, estou falando algumas meditações. Tem muita meditação boa, mas tem algumas que são superficiais. Tem até piada na internet, já viu? O cara acaba de fazer, um monge irritadinho, o cara acaba de fazer meditação e sai xingando todo mundo. Aí, assim, irritado, assim, tem uma parte engraçada. Não, eu tenho até amigos, assim, não vou citar, que são os meditam, mas são super, assim, explosivos, assim, né? Só quem dizia isso era o Spinoza. É fácil ser bonzinho no templo, o problema é na vida, né?
O Pois AA, é. quando ele fala de meditação, é assim, eu já tive uma integração entre corpo e mente que já mudou. Aí, a minha meditação é para eu entender que eu faço, assim, aproximar de um poder superior, que na verdade é a percepção de um sistema. É uma meditação mais consistente, porque já tem uma integração, não é só mental. Não sei se o que você pensa sobre isso, sobre a meditação e essa coisa dela ser superficial às vezes. Isso, eu estou pensando na analogia com o próprio modo como às vezes o budismo e as técnicas budistas são utilizadas no Ocidente, ou seja, fora da tradição budista propriamente dita, né? Ela é um pouco um paliativo, né? Ah, eu estou aqui o dia inteiro em teletrabalho, estou, né, chegando próximo do burnout. Vou meditar ali meia horinha para dar uma aliviada, né? Um feedback negativo para dar uma aliviada e poder voltar para aquele mesmo ciclo, né, de estafa e de trabalho excessivo, né? Então você está usando uma técnica, mas dentro de um sistema que não é o sistema original daquela técnica, né? Ele está sendo usado parcialmente ali como um paliativo de um sistema que está errado, né? Na verdade, a solução para o meu problema de burnout não é meditar a cada X horas por dia, ter um aplicativo ali que vai, né? É dar o salto metacomunicativo. O que que está por trás desse sintoma? O que que está disfuncional aqui no sistema no qual eu vivo? E aí você vai ter que chegar em outras questões, né? De carga de trabalho, de excesso de tela, enfim, o que seja, né? E a meditação dentro de um sistema adequado é um outro tipo de meditação, é quase como uma coisa completamente diferente, né? Porque aí você está se aproximando do contexto da tradição onde aquela técnica Uhum. espiritual se desenvolveu, onde não existe justamente essa separação corpo e mente, né? Porque uma questão aí que isso é uma coisa, um pouco da cultura ocidental também, né? Principalmente depois da reforma protestante, isso depois muda, né? Mas a religião como algo abstrato, né? Algo individual, algo da psique, a minha fé, né? E algo que não envolve o corpo, né? Ou pelo menos não se reconhece que envolve, mas toda religiosidade envolve técnicas corporais também, né? Quando a gente vai num culto, quando a gente vai numa missa, a gente tem que, né, se comportar de uma certa forma com o corpo. Então, essas religiões orientais que trabalham com meditação, elas elevam isso a um nível de refinamento muito grande. Porque, na verdade, você está usando o seu corpo para entrar num contato espiritual com esse sistema maior, né? Que é algo muito sofisticado, mas que, às vezes, justamente, no Ocidente é usado de forma só paliativa, né? Superficial. Assim, nesse sentido que eu falei, o AA já tem uma modificação, uma integração que veio. Aí quando a E, pessoa faz a meditação, por mais que não tenha, assim, teve uma mudança no modo de vida, né? Porque é isso que você falou, né? Não adianta o cara fazer meditação se ele está num modo de vida, um tipo de hábito, uma relação com os objetos, com as coisas, totalmente que separa as coisas, que trata, que reduz ele a um self separado, e, né? E aí faz a meditação, ela funciona muito mais como uma descarga, né? Como você disse, um relaxamento, né? Pode acontecer isso. Não, o problema não é da técnica, porque ela não é usada, né? Ela é usada, tem que ser usada dentro de um sistema de vida. Foi feita para aquele sistema de vida lá, o cara morava lá no Tibete e tal, né? Aí a pessoa às vezes não consegue, né? Assim, eu acho interessante, eu pensei nisso depois, né? Porque ele bota lá na 11ª tradição, né? E não dá exatamente, não tem exatamente uma, digamos assim, uma tradição que se siga, né? Entende? É aberto, né? A meditação é muito mais como assim, você conseguir, o sentido da meditação, claro que hum, a pessoa pode aprofundar numa técnica, né? É hum, perceber, assim, entrar em contato, tanto a prece que a gente falou antes, né? Com o poder uhum, superior, é conseguir, depois disso tudo, dessa integração toda, perceber que faz parte do sistema maior, né? Assim, sabe? Uma espécie de. uhum, Tá mais para uma meditação zen budista. Assim, o princípio de. Claro que cada um pode, entendeu? Não sei se você uhum, conhece as tradições zen budistas. É muito mais uma atenção, meditar a ação mesmo, porque é um programa. Isso aqui é bonito, é um programa de ação. Porque, veja, a uhum. recuperação em AA tem essa coisa de entender e tal. Mas como é que junta corpo e mente e cria um ser que introjeta? A partir de uma ação.
que envolve, toda ação envolve corpo e mente, que é o serviço, é uma ação voltada para o outro. Percebe? Então já tem uma integração, não é só conversa, como a maioria das coisas, né? Então, não é só conversa, não é um amor, eu amo meu semelhante. Não, tem uma transmissão que une corpo e mente num serviço. E mais, se não fizer isso, recai. Assim, não é uma necessidade, que necessariamente não é só mental e física, porque é um serviço. E mais, obriga, de certa maneira, a um certo tipo de meio, que é o próprio AA. É um meio democrático que eu faço parte, que aí, de certa maneira, impede esse tipo de coisa que é um meio muito que dificulte muito a meditação. Porque não adianta nada a pessoa ficar, né, meditando e vai para um trabalho super competitivo ali, que tem que sobreviver, né? Difícil manter aquela espiritualidade da meditação. Tem essa espécie de, né, que aos poucos a pessoa vai voltar à sociedade, porque é aberto, não se fecha nela mesma, porque essas seitas se fecham. Ela é aberta, o A é aberto, para a pessoa voltar a ser um cidadão útil e feliz. Esse é o objetivo, voltar. Então é aberto. Mas tem uma espécie de casulo ali, fica ali um tempo ali, para a mutação da borboleta é do casulo. Então, para mutar, é preciso dessa proteção. Mas é interessante, porque uma coisa que o Bateson fala, talvez ele fala que é preciso uma relação bastante complementar do alcoólico, ou seja, uma dependência. Mas isso no início, assim, depois, cada vez mais, é possível ter relações mais simétricas, entendeu? Claro que a relação não pode... O grande erro é tentar ter uma relação simétrica de igual para igual com o sistema todo, não, tem que fazer parte. Agora, certas relações, com o tempo, o alcoólico vai conseguindo ter. É para isso a programação, entende? Tendo suas responsabilidades, pode jogar xadrez e tênis. Eu vi lá que o Bateson é perigoso até jogar xadrez e tênis. Com o tempo de recuperação, eu acho que dá. Mas eu entendi o que ele quer dizer. No início, é preciso uma inversão de chave. Virar quase um monge, assim. Não que vire um monge, mas assim, entregar a vontade a um poder superior e evitar de toda maneira ser egocêntrico, fazer a própria vontade. Com o tempo, a tal da sanidade que eles chamam, vai voltando à oração da serenidade. A oração da serenidade fala disso. Tem coisas que eu não posso modificar, eu tenho que aceitar. Tem outras que eu tenho que ter coragem, porque eu posso, é a relação mais similar. Com que eu posso mudar a relação de simetria, digamos assim. E tem que saber a diferença. Agora, em relação ao sistema como um todo, é sempre uma relação complementar. Esse que é a doença do alcoólico, ele quer ter uma relação simétrica com o sistema inteiro. É a doença do Ocidente, né? Exatamente. É um desequilíbrio da proporção, digamos assim, entre simetria e complementaridade. Porque o sistema saudável é onde tem esse equilíbrio. Justamente, ele não é nem totalmente complementar e nem totalmente simétrico. Né? E o alcoólico, na explicação dele, ele está numa situação de desequilíbrio, de disfuncionalidade, onde o componente simétrico é muito mais preponderante. Né? Tanto que a solução é você inverter, num primeiro momento, igual você falou, né? Da simetria para a complementaridade, com a AA, e com o tempo, justamente, vai se reequilibrando os dois elementos, as duas dimensões do sistema. Né? Eu acho que é bem por aí mesmo. Tá bom, eu vou te fazer uma pergunta, assim, que é, na verdade, uma coisa para a gente pensar junto, assim, no final, porque... Então, alguém perguntou que parece mais uma nova religião. Justamente não é uma religião, né? É entender... alguém perguntou aqui no chat, né? É o contrário, é entender que nós fazemos parte de um sistema maior do que nós. Não é? Assim, o indivíduo, nem mesmo a espécie... É a unidade de sobrevivência, como disse o Bateson, né? Nós fazemos parte do sistema maior. Isso não é religião, é entender isso. A nova religião é achar que o eu é o centro de tudo. A crença absoluta no eu, isso é um individualismo patológico, né? Então a não é religião nesse aspecto. Ele fala em espiritualidade, né? Isso, e no sentido de que, porque é claro que tem algumas semelhanças com espiritualidades, religiões, sim, mas eu acho que as diferenças importantes entre elas é o fato de que não tem dogma, né?
não tem dogma registrado, tem as tradições que são procedimentos, né? Não é um livro sagrado, nada assim. E não tem sacerdote, né? Porque o facilitador, ele não é um guru, ele não é um sacerdote, não é isso? E a questão do anonimato, eu acho que também aponta muito para isso, né? Não só para a quebra do ego, mas para garantir que nenhuma daquelas pessoas ali vai se tornar uma liderança acima das outras, não é isso? Isso é Nem os fundamental. fundadores. Então, de certa forma, você está dando uma autonomia para os membros de AA, que é o que eles não tinham antes, porque eles estavam na situação da dependência e adicção com relação ao E álcool, não é isso? é interessante que tem grupos de ateus, não é preciso acreditar. O único requisito é o desejo de parar de beber. Então tem grupos de ateus, a pessoa pode ser ateia, né? Então ela não precisa acreditar em nada transcendente. Se a pessoa quiser acreditar, tiver sua crença, é respeitado, mas não tem que ter nada de transcendente, né? E assim, é muito bonito isso, porque é Deus como cada um o concebe. Então pode ser o sistema, pode ser a própria. Muita gente acha que o seu poder superior é a própria programação. Né? Então, é só entender que eu não sou o centro do mundo. O Bateson fala isso todas as vezes. Se eu acho que eu sou o centro do mundo e quero ter uma relação simétrica com outro sistema, eu estou equivocado. Isso é uma epistemologia errada. É lógico que eu não sou o centro do mundo. Se eu tentar fazer isso e insistir nisso, eu vou sofrer, vou morrer, vou me arrebentar todo. É isso que acontece com o alcoólico. Ele insiste nesse negócio. Assim como o Ocidente tem insistido também, né? Em achar que a cultura civilizada ou a espécie humana é o centro de alguma coisa, né? Tratando o resto do planeta como objeto. Né? Então, e é muito bonito que você falou, porque não tem. Quando não fecha em dogma, não projeta. Não tem um dogma que todo mundo segue. Cada um tem a sua maneira. Assim, dizem assim lá, é uma recuperação individual. Ou seja, cada um tem veja, os princípios são os mesmos. É igual uma onda. A onda é a mesma. Mas cada surfista tem a sua manobra. Tem um espaço da singularidade. Cada um está no sistema, num ponto do sistema. Como diz o Bateson. O Bateson traduz para o sistema, ele explica como é. Isso é muito bonito, né? É muito bonito. Eu vou começar a estudar isso também mais, Letícia, com você, se puder. Então, veja, cada um que está num ponto do sistema tem uma relação própria. Por isso que é um poder superior, como cada um concebe. Então, não tem nenhum dogma, nenhuma religião. É só entender que eu não sou o centro do mundo. Senão eu sou um Deus. Se eu acho que eu sou o centro do mundo e da manda e tudo, Deus sou eu. É uma nova religião. Essa é a nova religião, essa nova crença do Ocidente no eu. Como disse o Nietzsche, né? O último homem, né? Morreu Deus, mas ficou o último homem. Que é esse eu aí destruidor, cheio de sangue, cheio de desejo de destruição. Né? E a lógica do serviço, né? Isso. E a lógica do serviço, ela mantém o sujeito nessa disposição, nessa atitude de generosidade para com esse sistema, né? Para com as outras pessoas, independente de que elas sejam, de onde elas vêm, elas estão conectadas ali para aquela solidariedade do serviço, né? Que a presta. Isso eu acho muito importante também. Né? É uma ecologia de ideias generosas, né? Porque às vezes ele usa a ideia da ecologia das ideias danosas, que é uma ideia famosa do Bateson para falar do fascismo, né? De outros. É o oposto disso, né? Ele cria uma ecologia de ideias generosas, de prestação de serviço. De serviço, né? E de sem julgamento, né? Isso é muito legal mesmo. Ele sai do egocentrismo, porque eu entendo que é servindo o outro que eu saio do meu problema, porque eu quebro o egocentrismo. Então, o serviço é uma necessidade nesse caso, né, do programa de ação. O Bateson diz que isso não é a única maneira da ecologia, não, mas da ecologia da mente, mas é uma maneira forte, né? Assim, e veja, ninguém conhecia, né, não se conheciam, foi uma coincidência, porque é uma verdade natural, né? Que está nos mamíferos, né? Existem essas coisas fazem parte. É igual a gente pensar um ar-condicionado, né? Um termostato. Se eu abro a porta, ele dispara. Tem assim, a mente humana está ligada a um sistema maior, é imanente. Né? Quando a gente abre está aqui funcionando o ar-condicionado, eu abro a porta ali, vai disparar, vai acabar quebrando. Se eu não entender que eu faço parte do sistema, isso não é religião.
Se eu não entender que eu faço parte do sistema maior, minha mente vai fundir. Igual o termostato, que o termostato funciona como uma mente, não é isso? Ali, o governador, é uma espécie de governador. O termostato faz parte daquilo, quer dizer, recebe, é uma espécie de aparelho sensorial que recebe informações do sistema inteiro e dá respostas. E se tiver um problema sistêmico, abrir a porta, pode disparar, pode quebrar, né? Ele não vai conseguir se adaptar a tempo, né? A cibernética é isso, né? O sistema cibernético é esse que responde ao ambiente e a cibernética busca entender como que isso acontece, que é de onde o Bateson vem. Depois ele muda para ecologia, mas originalmente é a cibernética. Então essa analogia com o termostato é exatamente isso. Que é uma máquina cibernética, justamente. E funciona a mente humana, assim, a nossa mente é isso. Não é mal. Tudo bem, a gente pode pensar assim, mas eu estou falando da mente mesmo, né? A mente, né? Agora, uma última pergunta para você, assim, eu ia fazer. Não sei a hora. Tem ideia da hora? Nem sei, realmente eu não estou acompanhando. Também não. Está dando quase uma hora, talvez. Né? Então eu vou fazer, já está, né? Já está adiantado um pouquinho. Eu estou explorando muito essas conhecimentos. Eu queria te perguntar uma coisa sobre... Porque intergrupos agora é o AA entrando no mundo virtual, né? Poxa, você é especialista nisso, né? Em mundo virtual, nas novas mídias, nos problemas que podem acontecer, né? Nas novas mídias e tal. E o AA entrou no mundo virtual, tem grupos virtuais agora. Teve uma resistência inicial, né? Mas acabou que não é uma coisa irreversível, não tem como o mundo inteiro está indo para aí, né? Mas por um lado, é legal, né? Porque, veja, na pandemia, as pessoas não podiam sair de casa. Olha só como muita gente, eu mesmo estava fora do Rio, numa fazenda, eu pude, né, fazer um montão de coisas, né? Outras coisas assim da minha vida, dar aula, tudo via internet. Eu dei aulas e trabalhar via internet, né? Então, imagina um alcoólico que precisa de reunião e tem saúde frágil, né? Então, o grupo ajudou muito, esses grupos virtuais, para alguns, nem todos, alguns ainda tinham resistência. Então foi por causa da pandemia que teve uma explosão dos grupos virtuais. Assim. E aí é interessante porque teve resistência. Algumas pessoas acham que o grupo virtual não tem a mesma força que o grupo presencial. Mas é interessante como uma coisa que você anda falando, né, que eu ouvi, como esses grupos virtuais são capazes de acolher pessoas, né? Em situações de solidão e tal, até pro bem ou pro mal, né? Para criar até seita. Mas isso você já estuda, né? Quer dizer, então tem sim uma potência de acolher a pessoa na casa dela ali solitária, né? Tem. Eu queria que você falasse disso, mas também de um outro problema, que são os algoritmos, porque a internet acaba criando esses algoritmos, né, que tendem a juntar assim, grupos específicos. O AA precisa de unidade. Todas as tradições é para ter unidade. Por um lado tem unidade, mas por outro, às vezes começa a formar grupos só de mulheres. Veja, isso é um assunto super polêmico em AA. Às vezes é importante o grupo só de mulheres, porque elas precisam falar coisas ali, que às vezes não se sentem à vontade. Né? Cada grupo tem autonomia para decidir essas coisas. Tem isso também, os grupos têm autonomia. Mas, por outro lado, essas novas lutas afirmativas, que são tão importantes, a AA geralmente não entra nelas, porque tem que ficar no propósito único, né? Entende? Ou seja, não entra, o AA não entra, por mais que seja justo. Teve um episódio na história de AA muito interessante para a gente entender. Os grupos dos Washingtonianos, que era anterior, o Bill cita isso, que é o fundador, ele cita os Washingtonianos. Os Washingtonianos entraram numa luta super justa, que era o quê? Abolicionismo contra a escravidão. Mas ao entrar nessa luta, eles se extinguiram. Por quê? Era nos Estados Unidos. O sul tudinho contra, o norte a favor, e dentro do grupo eles brigaram entre eles, mas acabou. Acabou, tinham 100 mil membros, também trabalhavam com alcoolismo, acabou, Bill aprendeu. Aí a tradição diz isso, a AA não se mete em política, assim, no aspecto de causas alheias, porque isso tem um propósito, entende? Então, no entanto, ele impede o fascismo. Sabe, o fascismo que eu digo assim, que não seja democrático, no aspecto de não ser democrático. Ele impede, de que maneira? O único requisito é o desejo. Então ninguém... Porque teve um caso que aconteceu com Bill.
lá. Tinha um grupo do Sul que queria impedir os negros de assistir reunião com os negros. Aí o Bill não entrou na questão do racismo, do antirracismo. Ele falou, tem a tradição, então não podemos fechar a porta a ninguém. Olha que coisa interessante, sem criar briga interna. É nesse dia que eu estou falando, hoje em dia começa a surgir grupos de mulheres, mas eu penso que tem que manter a unidade, isso não é ruim desde que mantenha a unidade. Não sei que você que é especialista pode falar dessas coisas pra gente aí, você é um farol nessa área, suas pesquisas são realmente, considero muito bonitas e importantes, suas pesquisas aí, sobre política. E aí, o que você pode ajudar a gente aí? O que você pode falar assim, sobre essas coisas? O que você pensa? É interessante essa questão, né, de que a AA tem que manter como única liga, digamos assim, aquele propósito que une aquelas pessoas, né, independente de que carga de identidade, né, de afiliações a pessoa tem no mundo, na vida normal dela, digamos assim, né? Então ele cria um espaço que na antropologia talvez a gente chamaria de liminar, porque ele é uma espécie de em paralelo à vida da pessoa, e é democrático primeiro, porque todo mundo pode, justamente, né? Então você já elimina vários tipos de julgamentos e preconceitos que estão na sociedade, e porque é do modo como eu entendo, se eu entendo corretamente a análise do Bayes, é um pré-requisito para que essa reorganização da epistemologia que a gente está falando aqui funcione. Ou seja, que, né, pelo menos naquele contexto, ela desapegue daqueles vínculos, digamos assim, que estavam fazendo ela doente. Não que ela vai deixar de ser mulher, vai deixar de ser, né, da raça X ou Y e tal, mas naquele contexto já, para a coisa funcionar, né, ela tem que se despir daquelas identificações para construir essa nova identificação radicalmente democrática, de serviço, né, entre aquele grupo de pessoas que está ali, né? Então, eu considero assim, que contanto que os grupos online mantenham esses princípios, né, o fato de ser online ou offline, eu não sei, para mim, em princípio, não parece incidir tanto. É claro que essa é uma questão que só pode ser resolvida na prática. Eu acho que se o Bacon estivesse aqui na nossa frente e a gente perguntasse para ele ia dizer a mesma coisa. Né? Porque a eficácia... É o tempo que vai dizer, né? Isso não está na cabeça da pessoa que está analisando. Ela precisa ver justamente como que o sistema vai se reorganizar, né? Com esse novo método de acesso, que, como você falou, provavelmente tem um lado bom, que é pessoas que não estariam no grupo físico topam estar, ou desejam estar no grupo online, então, de certa forma, né, melhora o acesso para alguns indivíduos, mas, ao mesmo tempo, se segmentar demais ao longo de linhas que não são próprias da lógica de AA, mas são próprias de lógicas externas a AA, aí tem que ver se isso pode ser um problema ou não, porque isso realmente não está prescrito na tradição original. Quem sabe pode ser até que não, pode ser com um grupo de AA só de mulheres, virtual, elas se sintam mais confortáveis, né, para estar engajando nos próprios princípios de AA, digamos assim, né? É uma solução. A internet acaba... Né, da raça X ou Y e tal, mas naquele contexto já, para a coisa funcionar, né, ela tem que se despir daquelas identificações para construir essa nova identificação radicalmente democrática, de serviço, né, entre aquele grupo de pessoas que está ali, né? Então, eu considero assim, que contanto que os grupos online mantenham esses princípios, né, o fato de ser online ou offline, eu não sei, para mim, em princípio, não parece incidir tanto. É claro que essa é uma questão que só pode ser resolvida na prática. Eu acho que se o Bacon estivesse aqui na nossa frente e a gente perguntasse para ele ia dizer a mesma coisa. Né? Porque a eficácia... É o tempo que vai dizer, né? Isso não está na cabeça da pessoa que está analisando. Ela precisa ver justamente como que o sistema vai se reorganizar, né? Com esse novo método de acesso, que, como você falou, provavelmente tem um lado bom, que é pessoas que não estariam no grupo físico
topam estar, ou desejam estar no grupo online, então, de certa forma, né, melhora o acesso para alguns indivíduos, mas, ao mesmo tempo, se segmentar demais ao longo de linhas que não são próprias da lógica de A, mas são próprias de lógicas externas a A, aí tem que ver se isso pode ser um problema ou não, porque isso realmente não está prescrito na tradição original. Quem sabe pode ser até que não, pode ser que um grupo de A só de mulheres, virtual, elas se sintam mais confortáveis, né, para estar engajando nos próprios princípios de A, digamos assim, É né? uma solução. É o lugar para isso, entende? Assim, mas eu acho que a solução está sendo encontrada assim, por mais que tenha um grupo de mulheres, eles estão conectados aos outros grupos, entende? Eles não estão isolados numa luta paralela. O propósito é único, entendeu? Mais ou menos é assim que está se organizando. Porque o grande desafio da sociedade como um todo, né? Né? Essas lutas que acabam ficando contraditórias, a polarização, por outro lado, as problemas, assim. Como eu disse, né? Em guerras, em lugares de pessoas que se odiavam, pessoas frequentando reunião, pessoas de lados opostos, de conflitos muito violentos. Então, eu acho que o AA vai conseguir dar conta também desse problema E aí. se der conta, tem que começar a expandir, não expandir a metodologia assim, a em si, mas outras pessoas estarem olhando para esse exemplo, né? Porque assim, a segmentação algorítmica que tende a bifurcar nesses grupos que não conversam entre si, cada um tem a sua realidade, né? Cada um tem seus para que essa reorganização da epistemologia que a gente está falando aqui funcione. Ou seja, que, né, pelo menos naquele contexto, ela desapegue daqueles vínculos, digamos assim, que estavam fazendo ela doente. Não que ela vai deixar de ser mulher, vai deixar de ser, né, da raça X ou Y e tal, mas naquele contexto já, para a coisa funcionar, né, ela tem que se despir daquelas identificações para construir essa nova identificação radicalmente democrática, de serviço, né, entre aquele grupo de pessoas que está ali, né? Então, eu considero assim, que contanto que os grupos online mantenham esses princípios, né, o fato de ser online ou offline, eu não sei, para mim, em princípio, não parece incidir tanto. É claro que essa é uma questão que só pode ser resolvida na prática. Eu acho que se o Bacon estivesse aqui na nossa frente e a gente perguntasse para ele, ele ia dizer a mesma coisa. Né? Porque a eficácia... É o tempo que vai dizer, né? Isso não está na cabeça da pessoa que está analisando. Ela precisa ver justamente como que o sistema vai se reorganizar, né? Com esse novo método de acesso, que, como você falou, provavelmente tem um lado bom, que é pessoas que não estariam no grupo físico topam estar ou desejam estar no grupo online, então, de certa forma, né, melhora o acesso para alguns indivíduos, mas, ao mesmo tempo, se segmentar demais ao longo de linhas que não são próprias da lógica de A, mas são próprias de lógicas externas a A, aí tem que ver se isso pode ser um problema ou não, porque isso realmente não está prescrito na tradição original. Quem sabe pode ser até que não, pode ser que um grupo de A só de mulheres, virtual, elas se sintam mais confortáveis, né, para estar engajando nos próprios princípios de A, digamos assim, né? É uma solução. É o lugar para isso, entende? Assim, mas eu acho que a solução está sendo encontrada assim, por mais que tenha um grupo de mulheres, eles estão conectados aos outros grupos, entende? Eles não estão isolados numa luta paralela. O propósito é único, entendeu? Mais ou menos é assim que está se organizando. Porque o grande desafio da sociedade como um todo, né? Né? Essas lutas que acabam ficando contraditórias, a polarização, por outro lado, as problemas, assim.
Como eu É. disse, né? Em guerras, em lugares de pessoas que se odiavam, pessoas frequentando reunião, pessoas de lados opostos, de conflitos É. muito violentos. Então, eu acho que o AA vai conseguir dar conta também desse problema E aí. se der conta, tem que começar a não expandir a metodologia assim, a em si, mas outras pessoas estarem olhando para esse exemplo, né? Porque assim, a segmentação algorítmica que tende a bifurcar nesses grupos que não conversam entre si, cada um tem a sua realidade, né? Cada um tem seus online, elas podem por essa dinâmica. A participação delas em AA, né, seja um exemplo de como está quebrando essa dinâmica de segmentação, de bifurcação, de polarização, que a gente vê na sociedade em geral, né? É Essa ideia é bem muito interessante. forte, sabe, Letícia? É muito forte a situação de fundo de poço que leva a uma necessidade, um querer sair daquilo e que leva a um propósito comum, não entende? Então é muito forte. Então isso consegue fazer com que resistir a essa fragmentação, né? E Mas isso que tem não né? Por isso que a não quer salvar o mundo, né? Porque quando você quer salvar o mundo, então quem é que está prejudicando o mundo? Você vai atrás do bode expiatório, né? E a não tem isso. E também quem quer salvar o mundo quer controlar, voltou a ser de novo egocêntrico, quer controlar o mundo. O AA não, deixa o mundo ser como ele é. Eu não posso mudar o mundo. Está além da minha força. Eu só posso dar um serviço e dar um exemplo. Eu acho que é mais ou menos isso, é fazer um serviço e dar um exemplo, eu acho. Eu acho que tem ali, não é que a AA queira mudar o mundo, mas ele dá um exemplo de uma maneira de agir, né? E ele está mudando o mundo daquelas pessoas. Ah, E do sim. entorno dela e da família daquelas pessoas, isso já é uma coisa enorme em si, É. né? Mas assim, não tem um projeto ideológico de consertar o mundo. Mas já está consertando cada um que está ali, né? Muito bonito. Letícia, eu sei que você veio de uma banca agora. Agradeço aí a sua boa vontade de vir falar com a gente. Uma alegria te conhecer pessoalmente, falar com. Pessoalmente não, aqui virtualmente. Ah, Admiro muito seu quase. trabalho. Admiro muito seu trabalho. E agradeço aí a sua disponibilidade de vir falar com a gente aqui no Intergrupos. Espero que a gente possa conversar também em outros momentos, tá bom? Uma grande alegria ter você aqui conversando com a gente, tá bom? Só tenho que agradecer. Isso, eu também, Cadu, gostei muito de te ouvir também, o que você tinha me mandado antes, das suas falas. Ah, eu sou super interessada, porque é o que eu disse ali no início. Paradoxalmente, às vezes a gente não tem essas discussões nem dentro da academia. Às vezes você vai encontrar mais afinidade em situações como essa, né? De pessoas que estão perto da ecologia da mente, digamos assim, né? Mas de outras formas. Então, eu que agradeço, acho muito legal esse diálogo. Muito obrigado. Até logo, então, beijo. Até Tchau, boa noite a uma todas. próxima encontro. Tá bom? Isso, estou à Até disposição. Um logo. abraço para todo mundo. Valeu. E também para todos, um abraço para todas as pessoas que estiveram com a gente aqui. Muito E, legal. Obrigado. Tchau. Vai entrar a live agora. Vai entrar agora. Essas pessoas não podem.